Cara parceiro do Store, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Já imaginou ter um sistema de comunidade? Coisas que hoje são vendidas no mercado em torno de 300, 600, 1.200 dólares mês. Uma estrutura extremamente complexa de uma rede social própria, onde você pode vender isso como um produto terceiro, garantindo uma fonte de receita nova e ao mesmo tempo também garantindo uma previsibilidade de receita. É exatamente isso que você vai ter acesso de graça aqui na Edu Store. Então fica mais um pouquinho nesse vídeo que eu vou te explicar como que funciona a estrutura de comunidades. Seguindo aqui na minha tela, eu tenho na aba Acadêmico, Comunidades. Caso esse menu não esteja aparecendo para você, basta contatar a gente ali nos grupos de suporte, onde nós iremos habilitar para você as comunidades, ok? Dentro de Acadêmicos Comunidades, eu tenho aqui duas comunidades criadas, tá? Mas vou criar aqui uma do zero. Ao clicar ali em Criar Comunidades, eu entro aqui na parte onde tem título da comunidade. Então, a comunidade que eu vou chamar aqui é Comunidade Edu Store Teste. Posso colocar um subtítulo também, e é importante que eu coloque uma descrição, até porque essa descrição também vai fazer uma explicação breve para o aluno do que é essa comunidade, né? Então, aqui está a maior comunidade de escolas digitais do Brasil. Beleza. O status dessa comunidade é ativa, posso colocar ela como oculta ou indisponível também. Imagem da capa, né? Posso colocar uma capa nela que tem os formatos e tamanhos, tem a logo também, mas eu vou deixar por enquanto, nesse momento, sem capa e sem logo. Criei a comunidade. Ao criar a comunidade, eu vou clicar aqui em financeiro, onde eu vou atribuir os dados financeiros, qual a periodicidade que ela vai ser debitada e assim por diante. Então, clicando em financeiro, eu tenho aqui as configurações de checkout. Vou clicar aqui. Qual que é o tipo de checkout? Assinatura. Disponível para venda? Sim. Debitar essa assinatura a cada quantos dias, né? Eu posso fazer aqui, né, do Store, uma flexibilidade muito grande. Eu posso escolher aqui, colocar 31 dias, posso colocar 61, 62 dias, por exemplo. Posso colocar 180, então eu posso criar comunidades que elas vão debitar em determinados períodos com um determinado valor. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar 31 dias. E vou colocar como é um débito mensal, eu vou colocar em torno de R$ 127, tá? Esse aqui é o valor mensal da minha comunidade. Qual gateway que ela vai operar, a cor de checkout, enfim, na hora da assinatura, se vai ter limite de assinaturas ou não, categoria financeira, descrição do checkout. Ok, beleza. Bom, eu tenho aqui minha comunidade do Store Test e eu vou acessar aqui a sala de aula, né? A demo.edustore. Aqui dentro, pode ver que já surgiu um menuzinho aqui no topo, comunidades. Dentro das comunidades, eu tenho mais de uma aqui. Como eu estou como colaborador, tá? Eu posso habilitar acesso em qualquer uma das comunidades. Quando eu habilito o meu acesso à comunidade, eu sou um colaborador, eu vou ser moderador desta comunidade. Então eu vou poder ali analisar posts, excluir, enfim, relatar denúncias, né, verificar denúncias e assim por diante. Então aqui, por exemplo, eu vou clicar em habilitar acesso, tá? E eu consegui habilitar acesso aqui na comunidade teste, que foi a que eu criei. Vocês podem ver aqui que já fica bonitinho a estrutura da comunidade e tudo mais. Eu posso escolher também o tema escuro, tá? E aqui eu tenho a minha comunidade. Beleza. Aqui no menu esquerda eu tenho a possibilidade de criar categorias e também agrupar essas categorias. E eu vou mostrar na prática aqui como que funciona. Vou dar um exemplo também de categoria, tá? Então, voltando lá no painel, eu tenho aqui a minha comunidade do Store Test. Eu vou clicar aqui em categorias e vou criar uma categoria, tá? A primeira categoria que eu vou criar é dúvidas gerais. Aqui é somente dúvidas, tá? E eu posso agrupar essas dúvidas, ok? Um exemplo que eu posso fazer. Eu posso criar um grupo aqui chamado dúvidas gerais. Deixa eu ajustar aqui, tá? Posso colocar um ícone também. Mas eu vou criar aqui, então, dúvidas gerais, tá? Quando eu vou clicar aqui em categorias, eu vou clicar em criar. E eu vou criar aqui uma categoria chamada direito civil. Um exemplo, tá? E aqui eu posso colocar dentro do grupo de dúvidas. Então, ou seja, dentro de dúvidas eu vou ter direito civil, ou seja, somente dúvidas sobre direito civil. Não tá entendendo? Não se preocupa. Eu vou mostrar aqui agora como que fica na prática também, tá? Criei ali a categoria, então a categoria ela é direito civil e ela está dentro do grupo de dúvidas. Quando eu vou aqui na comunidade,
Ó, tá vendo aqui, ó, grupo dúvidas gerais, direito civil. Quando eu entro aqui, ele vai dizer, ó, direito civil aqui no topo e vai estar escrito ali no submenu, não, no subtítulo, o nome da comunidade. Vou fazer o primeiro post aqui dentro, tá? Cliquei, criei o primeiro post aqui. Posso adicionar foto, vídeo, arquivos. Nesse caso que eu vou publicar somente texto. Posso também publicar aqui alguma foto, um exemplo. Tá? Pronto. Criei 2 posts aqui na comunidade. A comunidade, ela funciona num cenário em tempo real. Então, ou seja, se eu comentar um post de alguém, essa pessoa vai receber uma comunicação em tempo real, uma notificação em tempo real dizendo, ó, fulano comentou seu post. Se eu curtir a resposta de um post, também vai ser notificado esse usuário. Ou seja, é uma comunicação que a gente chama de WebSocket, uma comunicação em tempo real, ok? Eu também tenho a possibilidade de clicar aqui dentro, ó, por exemplo, no texto do post, e aí eu expandir, dar enfoque a esse post. Tá? E aqui eu posso comentar. Teste, posso responder meu comentário, teste, e assim por diante, ok? Também tem a possibilidade de ver o perfil de quem comentou e inclusive o meu. Quando a gente fala de perfil, não é o mesmo perfil hoje que nós temos na sala de aula no geral. O perfil que nós vemos ali dentro da comunidade é o perfil focado na comunidade. Vou dar um exemplo aqui também mostrando na tela. Quando eu clico em ver perfil, olha que legal aqui, ó. Kelvin Carbone, tá? Ele é moderador, usuário desde 27/1/25. Aqui no cenário, como eu estou vendo meu perfil, ele mostra que questões da renovação, nesse caso aqui, como eu sou moderador, eu tenho acesso ilimitado. Tenho um seguidor e estou seguindo 2 pessoas, tá? Qual que é a minha pontuação? Aí aqui a gente já começa a entrar no cenário de gamificação, tá? Qual que é a nossa pontuação na comunidade EduStore? Aqui eu estou com 12 pontos acumulados, essa pontuação é utilizada para ranqueamento, ou seja, é o ranqueamento desta comunidade teste, ok? E aqui eu tenho insígnias. Ó, Kelvin, o que são essas insígnias? Que legal, olha as fotinhos. É, bem legal mesmo, tá? Nós criamos insígnias pré-definidas, as quais você pode alterar também e mudar as regras dessas insígnias, tá? Eu vou explicar um pouquinho aqui sobre elas. Então, o que que acontece? Dentro do perfil aqui do membro, eu tenho as insígnias conquistadas, tá? E aqui eu tenho algumas insígnias. Uma insígnia personalizada, uma insígnia de iniciante. Então, ou seja, nós começamos num grau de crescimento que é o seguinte. Eu tenho iniciante, bronze, engajado, prata, multitarefa, intermediário, top aluno, descolado, expert, ouro, avançado, veterano, sniper. E aí, aqui dentro, cada uma delas tem as suas regras pré-determinadas para que você não precise cadastrar todas, ok? Ou seja, vamos clicar aqui na iniciantes e vamos clicar aqui em ver regras, tá? A iniciante diz o seguinte, para quem está começando um curso, regras da badge. Quais são as regras? Aulas assistidas, ou seja, ele tem uma pontuação requerida ali que é 10 pontos e o ponto por ação, ou seja, o ponto por aula assistida é 1, assim como a questão acertada. Os pontos requeridos são 20, então, ou seja, o ponto por ação é 1. Então, cada questão acertada vai gerar 1 ponto. Quando ele abater aqui 100%, ele vai receber uma notificação também aqui, aonde vai mostrar, Kel, você conquistou a insígnia XYZ, e aí ele vai clicar ali para ver o perfil dele. O engajado, aqui já é um cenário de uma insígnia focada na comunidade, tá? Se você pegar aqui a comunidade, por exemplo, ó, que já é várias regras, né? Na verdade, são várias regras referente à comunidade. Primeiro ponto, para ganhar a insígnia engajado, eu preciso ter comentários em postagens, preciso ter like em posts, preciso ter acesso, né, assíduo, preciso ter comentários em aulas, notas nos conteúdos, NPS. Tá? Então aqui nós temos os pontos requeridos. Então aqui tem todas as regras. E conforme eu vou atuando ali, ele vai me habilitando a essas insígnias, ok? Em breve também nós vamos colocar o histórico, né, para comprovação. Então um histórico de ponto referente ao que ele ganhou ali e assim por diante, ok? Eu também tenho a parte das comunidades que eu participo e as atividades recentes, que são os posts que eu fiz recentemente, tá? Como se fosse uma espécie de perfil no Facebook. Tá? Abrindo aqui novamente a comunidade, né? Eu tenho aqui os comentários, né? Eu consigo compartilhar também, consigo denunciar um post. Né? Quando eu clico aqui em compartilhar, ele automaticamente copia um link e é um link focado no post. Okay? Então aqui, ó, me deu o link referente a esse post aqui. Posso editar, que no caso eu sou o dono desse post aqui. E aí aqui eu vou pegar uma comunidade que ela já possui os grupos cadastrados e também possui a parte de ranking, tá? O que o ranking aqui ele faz, tá? Na prática, gera competitividade e ao mesmo tempo também atribui pontos, né?
Para cada post de interação que ocorre aqui entre os usuários, há pontos sendo contabilizados. Lembra lá que quando a gente clica no perfil da pessoa, a gente vê esses pontos aqui, ó? Ou seja, para cada comunidade onde eles interagem, eles ganham pontos aqui. Em breve, nós vamos ter também a questão de recompensas por cada insígnia que vocês vão poder cadastrar. Recompensas como cupom de desconto, conteúdo específico, uma live, uma mentoria, enfim, tudo isso vocês vão poder atribuir a recompensas, tá? Recompensas de uma insígnia. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo, tem um ranking aqui dessa comunidade, eu tenho diversos posts aqui dentro, tá? E obviamente o post ele prioriza o quê? A timeline ela funciona da seguinte forma. Primeiro, ela dá ênfase nos posts dos moderadores, administradores da comunidade, e depois ela traz os posts de quem você está seguindo, né? Ou seja, de quem você é amigo, e por último, alguns posts ali que não são dos seus amigos, enfim, que é quando você não tem relacionamento com pessoas ali dentro, então ele traz esses outros posts para não ficar uma timeline vazia, tá? Beleza. Além disso, nós temos aqui também a questão de solicitações de amizade. Aqui aparece para você aceitar ou recusar, tá? E aí eu tô falando do cenário do aluno ali dentro. Consigo ver quem curtiu, quando curtiu, né, o meu post, ver os comentários, comentar a questão de outra pessoa. Vou até clicar num outro perfil aqui que eu tenho, que não é esse perfil de colaborador. Ó, eu sou amigo do Kelvin, né? E aqui eu consigo tratar, ver o perfil dele, ver as insígnias que ele ganhou, né? Ó, o Kelvin tá com 20% da insígnia personalizada, 26,67% da top aluno. Aqui tá as atividades recentes dele. E aqui a quantidade de pontos que ele tem na comunidade. E aí aqui eu posso, por exemplo, desfazer e refazer a amizade com ele, tá? Aqui agora ele vai ter que aceitar, já que eu desfiz a amizade. Basicamente o que ocorre hoje no próprio Instagram. Vamos mostrar um pouquinho da parte da venda, que ela é bem simples, tá? Deixa eu logar aqui como um outro usuário. Comunidade teste. Quando eu clico aqui, eu vou para o checkout. Ó, beleza, tá aqui minhas informações. E eu vou começar a atribuir aqui o cartão de crédito que vai ser debitado, tá? O que acontece aqui? Basicamente, na comunidade, aqui eu estou na página de comunidades. Então, essa página ela é focada somente nas comunidades. Ela mostra as minhas comunidades, ela mostra as outras comunidades, às quais eu não tenho acesso. E quando ela fica somente um cadeado, significa que ela não tem dados financeiros ali. Ou seja, eu não consigo comprar essa comunidade, ela está encerrada, está expirada. Já essa daqui que aparece para acessar, para desbloquear, significa que ela tem dados financeiros ali. Então, ou seja, tem configuração de venda. Tá? No início da sala, eu vou ter também um carrossel com as minhas comunidades. E aqui dentro vai ter o mesmo cardzinho que tem lá, porém com acesso rápido, né, que não é tão focado também na comunidade. Ó, lembra lá que eu solicitei amizade de novo? Ó, aqui já apareceu. Ou seja, consigo aceitar ou recusar. No momento que eu aceito, o usuário Kelvin recebe uma notificação em tempo real que eu aceitei e que nós somos amigos. Então ele vai mandar lá pro perfil dele. Tá? Posso também aqui, por exemplo, reportar, né, denunciar um post, e esse post ele cai para eu analisar, né, como que tá a situação dele. Por exemplo, aqui em comunidades, vou pegar comunidades do Store Academy, por exemplo, eu tenho aqui os reportes. Aqui dentro, ó, eu vou ter um reporte, a linguagem própria e tudo mais, qual que é o status. E aqui eu vou poder gerenciar essa questão de denúncia, analisar por que o post, enfim, está fora dos padrões da comunidade, e aqui eu vou ter um histórico de observações. Vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, a descrição do reporte é linguagem própria, conteúdo de nudez, enfim, tá? Comentário reportado. Aqui nesse cenário foi um comentário que foi reportado. Eu posso reportar o post, posso reportar o comentário também. E aqui dentro eu posso colocar observações. Seu comentário é indevido, as políticas, enfim, de uso da própria comunidade. Colocar aqui como em progresso, fechado, recusado e aberto, né? Ou seja, a denúncia que ele fez foi aceita, né? E o post foi removido. Ou o comentário foi removido, por exemplo. Tá? Vamos voltar aqui também. Temos a parte de membros, tá, da comunidade. Nesse cenário aqui, ó, Kelvin é membro, contato dele aqui, o e-mail dele, se ele é moderador, se ele está ativo, a data de entrada dele, total de pontos que eu tenho, se ele tem o pedido, que no caso, quem é moderador não tem pedido, mas quem é aluno, por exemplo, aluno que comprou, no caso, ele tem pedido. Tá? Por exemplo, aqui, ó, aqui tem membro, moderador. Posso mudar também, por exemplo, eu entrei lá como membro.
Eu sou um colaborador, eu entrei lá como membro, só que na verdade eu vou ser o admin dessa comunidade. Eu posso me colocar aqui como admin. Eu tenho 4 categorias, 4 papéis dentro de uma comunidade. Eu sou membro, eu sou moderador, ou eu sou superfã ou administrador, tá? Superfã normalmente é aquele aluno que é extremamente engajado, normalmente o que está no topo do ranking e assim por diante, tá? Deixa eu ver aqui se temos algum outro cenário aqui. Beleza. Eu posso também ver o histórico de cada membro, né? E assim por diante. Então, ou seja, histórico de posts, de comentários, tudo isso eu vou ter ali, obviamente para facilitar a gestão, ok? Então você pode pegar e, por exemplo, além de vender a comunidade como um produto separado, nessa nova fonte de receita, por exemplo, e também ter uma previsibilidade de faturamento, você também vai poder vender ela como um produto agregado. Como assim produto agregado? Vou explicar. Em cursos, lá na aba de produto ação, lembra? Produto ação. Nós temos uma nova ação, acesso à comunidade. Então, ou seja, quando ocorrer a matrícula, ao criar a matrícula aqui no curso completo, o que ele deve fazer? Criar matrícula em outro curso ou criar acesso à comunidade. A data de início dessa ação, você pode atribuir aqui a data fim. Um exemplo disso, tá? Imagina que no lançamento, durante 7 dias, você vai empilhar um monte de bônus. E nesses bônus vai estar o acesso à comunidade, beleza? Só que após 7 dias, não vai ter mais nada. E para você não ficar tendo que acessar de madrugada, por exemplo, trocar e assim por diante, você define uma data fim aqui, tá? E aí o que vai acontecer aqui? Quem tiver acesso aqui, quem se matricular no curso, vai ter acesso à comunidade XYZ, ok? Basicamente é isso que vai acontecer. Você pode vender também como um produto agregado, como um bônus de um curso, tá? Você consegue fazer isso ali dentro. E antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de te mostrar um pouquinho sobre as insígnias, nas quais você consegue configurar insígnias personalizadas, com regras personalizadas e também com bônus que estarão na próxima versão, onde você vai configurar as recompensas para cada insígnia, beleza? Então, olhando aqui na minha tela, você vai ver aqui que em acadêmico você vai ter uma nova opção chamada insígnias. E ali dentro nós teremos as insígnias padrões do sistema, as quais você também pode alterar. O objetivo aqui é facilitar a tua vida, deixando com que elas já estejam pré-cadastradas, com configurações determinadas, e que você possa alterar tanto as logos como também as regras, tá? Eu vou pegar uma insígnia existente aqui para a gente brincar um pouco com ela, tá? Primeiro eu vou pegar a insígnia do engajado, tá? Se eu clicar aqui em editar, ele vai mostrar aqui, ó, nome da insígnia engajado. Você pode trocar o nome, pode trocar a descrição, a ordem dela. Você pode colocar aqui o ícone, uma logo, tá? Aqui no caso, ou é um ícone ou uma logo. Os ícones você pode utilizar através do fonte awesome, a gente deixa eu colocar. Aqui tem um histórico, né, da data de criação, a última atualização. E aí aqui dentro tem uma outra aba chamada regras. Aqui nós temos o seguinte: quais regras nós vamos atribuir a esta insígnia? Qual é o objetivo aqui? Que o aluno, conforme as ações dele dentro da plataforma, ele vá cumprindo essas regras, ok? E obviamente também as insígnias possuem uma ordem cronológica da qual o aluno tem que seguir, né? Então, por exemplo, a insígnia iniciante, que é a primeira, a não ser que você coloque uma insígnia personalizada antes da iniciante, ele vai começar pela iniciante, e aí vai seguindo, iniciante, bronze, avançado e assim por diante, tá? E aí aqui existem regras para essa insígnia, por exemplo, que é a de engajado. Então, nós temos ali comentários no post, tá? Você pode trocar, né, o tipo de pontuação, se é por comentário em postagem da comunidade, se é postagem na comunidade, se é questão respondida, se é live assistida, flashcard finalizado, login, prova simulado, questão acertada. Tem muitas opções aqui: meta concluída, áudio, redação enviada, tarefa de meta concluída, aula parte assistida e por aí vai. E aí, aqui, imagina que é o seguinte: nós temos uma insígnia e existem várias regras. Então, ou seja, aqui nós temos regra de comentário em postagem, regra de curtida em postagem, regra de comentário em aula, regra de login, regra de NPS. Isso aqui é para ganhar insígnia engajada. Então, ou seja, ele tem que bater todas essas regras aqui para ele ganhar essa insígnia. Então, ou seja, por exemplo, no comentário da postagem, aqui eu tenho o nome da regra, e aí aqui eu tenho a descrição: comente 50 vezes na comunidade. Os pontos requeridos, né? Então, ou seja, aqui eu preciso de 50 pontos. Para ele finalizar essa regra, ele precisa atingir 50 pontos. Quantos pontos ele ganha por ação? Ele pode ganhar 1, pode ganhar 2, pode ganhar 3, pode ganhar 0.5, por exemplo, tá? Mas nesse caso ali ele ganha 1, ok? Então, ou seja, ele tem que fazer 50 comentários para finalizar essa regra aqui. Assim como tem que fazer 80
acho que é postagens aqui, deixa eu ver. É postagens na comunidade para atingir essa pontuação. Comentários em aula, 50. Login, 30 nos últimos 30 dias. Então, ou seja, praticamente logar todos os dias. NPS, ou seja, precisa dar 10 avaliações e cada avaliação vale um ponto. E aqui também nós temos já preparado para a segunda entrega, que é as recompensas, as quais são curso, cupom, acesso a uma outra comunidade, material e por aí vai, tá? E aí agora na versão 2 ali, a gente está na versão beta, lembrando, e essa versão é uma versão de teste, onde a gente vai começar a homologar a comunidade, tá? Então baseado nisso aqui a gente vai ter as recompensas, a gente vai poder selecionar o produto, a qual vai ter as recompensas, e aí aqui ele vai poder trabalhar em cima disso, tá? Depois na aba produtos, eu quero dar ênfase bastante nessa aba produtos, tá? Quando é produto aqui no cenário da insígnia, eu quero pegar a insígnia personalizada aqui para vocês terem uma noção. Tá? Deixa eu ver aqui qual que é a insígnia personalizada. Acho que aqui está sem a insígnia personalizada, deixa eu ver. No cenário da insígnia personalizada, por exemplo, eu posso criar uma insígnia que ela vai dar pontuação a determinado produto. Por exemplo, deixa eu explicar. Quando eu digo qual produto, eu estou falando de curso ou comunidade. Imagina o seguinte, você tem um curso X, você quer criar uma insígnia daquele curso, tá? E aí, o que você faz? Você, além de criar a insígnia personalizada, você atrela esse produto. Por que isso? Porque ele só vai dar pontos se for dentro deste curso, para ganhar essa insígnia. Tá? Se ele estiver fazendo qualquer outro curso, estiver assistindo aula, comentando lá, ele não vai ganhar pontos para essa insígnia. Por quê? Porque ele não está no curso que você definiu aqui, conforme eu vou colocar aqui, né? Por exemplo, ó, coloquei curso, aí vou escolher o curso XYZ ali, e ele vai atribuir essa insígnia a este produto. Assim como eu posso também escolher a comunidade. E aí aqui eu posso selecionar uma comunidade a qual ele vai poder buscar aqui e atrelar. Então, ou seja, só vou ganhar pontos nessa insígnia se eu estiver fazendo pontos dentro daquela comunidade, ou como, por exemplo, no cenário do curso. Perfeito? Seria esse o cenário onde nós iremos trabalhar dentro das comunidades. Lembrando que ela está na versão beta, nós teremos muitas novidades aí pela frente, e também, além das comunidades, nós temos esse cenário de gamificação. Tá? Então, cada vez mais a gente vai evoluindo esse cenário de recompensar o usuário, de atribuir pontos, de deixar como se fosse um cenário muito mais de jogo, muito mais competitivo, para que eles engajem e fiquem mais tempo também além da plataforma, que vocês também consigam ter mais dados e também fazer novas ofertas, ok? Curtiu o vídeo? Gostou? Qualquer dúvida, chama a gente no suporte. Um abraço e até a próxima.